Olá, abençoados, graça e paz, família, graça e paz, povo amado de Deus. Sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão, a mais uma mensagem que, por certo, irá abrir a nossa mente, abrir o nosso entendimento para esse tema aqui. Ficarão de fora os cães. Os cães ficarão de fora. É o interessante que os nossos irmãos, ao ler o livro de Apocalipse, eles levam tudo ao pé da letra, né? Eles não compreendem ali a enigmática, né, do livro, a figura de linguagem, enfim, as mensagens por trás dos símbolos, não é isso? Então, eles colocam tudo ao pé da letra. E aí entra em confusão, porque é tanta besta, tanto chifre, cavalo, dragão, serpente, não é isso? Lua, sol, enfim, diabo, Satanás. Então, eles não compreendem, e por não compreender a origem ali da mensagem, as figuras de linguagem, eles acabam que materializando, literalizando, né, tudo ali. Vocês que estão chegando agora, muito obrigado vocês nos comentários. Já te peço aquele like aí para fortalecer o canal, tá bom? Então, irmãos, dentre tantas passagens, tantas falas, tanto simbolismo, né, que tem dentro do livro de Apocalipse, a tradição religiosa ignora muitas questões. Então, por exemplo, às vezes a gente brinca um pouco, né, sobre essas figuras de linguagem. E diz que no céu não haverá ranger de dentes. Então isso significa então que o sem dente, o banguelo, ele está no lucro, né? Que no céu não haverá ranger de dentes. Eu estou brincando mesmo com o texto porque as pessoas entendem tudo ao pé da letra, mas quando questionadas, quando refutadas dentro da palavra, eles ignoram o sentido. O João, na ilha de Pátimo, ele dizia: a grande Babilônia vai cair, a grande Babilônia vai desabar. E o que era a grande Babilônia? O que é que João estava falando? Se você perguntar a um pastor tradicional, pentecostal, do sistema religioso, irmão, a grande Babilônia é o anticristo que vai se levantar, é o diabo, a grande Babilônia é o pecado, a grande Babilônia que vai cair, é o Papa, é a Igreja Católica. Só que na verdade a grande Babilônia que iria cair, João estava se referindo ao pacto da lei, o templo, tá? As influências babilônicas que eles trouxeram do cativeiro e foram ali naturalmente inseridas no culto dentro do judaísmo. Então a grande Babilônia que ia cair, que João estava falando, não tem nada a ver com aquele país, aquela nação Babilônia, os babilônicos. Tinha a ver com a Israel do tempo de João. Tinha a ver com a queda do templo que iria acontecer lá no ano 70, na invasão romana. A grande Babilônia que ia cair tinha a ver com a lei de Moisés, com os sacrifícios, com o pecado, né, que era a transgressão. Aquilo era a grande Babilônia que iria cair. E de fato caiu. Com a queda do templo, lá no ano 70, caiu todo aquele império babilônico, né? Mas eles não conseguem enxergar isso. Então quando vai falar do número da besta, quando vai falar da besta, né, eles colocam tudo para um futuro incerto
e vai jogando aí alguns personagens, né, da nossa época como se isso fosse o que faz sentido. E um dos textos que eu quero falar aqui, que está em Apocalipse 22:15, que diz que ficarão de fora os cães. Olha o que está lá em Apocalipse. Não se esqueça de deixar o like, tá bom? Olha o que está lá em Apocalipse 22:15. Né? Um livro cheio de simbologia. 22:15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica mentira. Ficarão de fora da onde? Aí o religioso diz que ficarão de fora da eternidade, do céu. Não, mas aqui não é do céu que ficarão de fora. Porque essas mesmas características, Paulo também dizia. Que os homicidas, os efeminados, os adúlteros, os gulosos, os beberrões, eles ficariam de fora do reino, não reinariam em vida por meio de Cristo. Então, quem pratica tais características não desfruta do reino que é em vida. Por quê? Porque Paulo disse em Romanos 14:17 que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E aí Paulo falava aos coríntios que os ladrões, beberrões, mentirosos, adúlteros, fornicários, afeminados, etc., essas práticas não entrariam no reino, não herdariam o reino. Por quê? Porque o Filho de Deus ele não pode desfrutar do reino de Deus uma vez que eles estão vivendo nessa orgia, nessa carnalidade. Porque o reino de Deus é algo que se manifesta no nosso interior com paz, com alegria, com justiça. E quem pratica tais coisas não está praticando a justiça, a verdade e naturalmente não vive em paz. E aí João, na ilha de Pátimo, ele diz, ficarão de fora os cães. Aí ele vai dizer, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Esses também ficam de fora do reino, não herdam o reino, não desfrutam dos benefícios do reino. Lembra do filho pródigo que ficou de fora? Por que o filho pródigo ficou de fora do reino, do governo do pai, das bênçãos do pai? Da presença do pai, da casa do pai, do acolhimento do pai, da festa do pai. Por quê? Porque ele pegou os seus bens e saiu e foi gastar em quê? Com as meretrizes, com as orgias, com a carnalidade, né? E ele ficou de fora. Né? Ele ficou de fora da presença, no sentido de não desfrutar. Não é que ele perdeu a condição de filho, ele continuou sendo filho. Mas ele não estava mais ali debaixo dos cuidados de Deus, dos cuidados do Pai, que é o Senhor daquela casa, que é a representatividade de Deus. Então, você é filho de Deus. Você crê que você é filho de Deus. Mas muitas vezes você fica de fora por causa das tuas atitudes. Eu posso ficar de fora, eu posso me colocar contra esse reino quando eu procuro andar com a minha própria mentalidade, quando eu não me sujeito a esse governo que é o reino de Cristo, quando eu não me sujeito ao governo do Pai, eu não estou desfrutando desse reino, eu fico de fora. Os rebeldes ficam de fora, os contraditores ficam de fora, os opositores ficam de fora, os feiticeiros ficam de fora, os adúlteros, homicidas, aqueles que amam a mentira, ficam de fora. E João disse, ficarão também de fora os cães. E esse é o tema da mensagem. Os cães? Os totó? Os cachorros? Bom, a religião leva tudo ao pé da letra. E agora, quem são os cães? No mínimo, eles vão interpretar que os cães são os demônios. Não. Os cães estão dentro de uma categoria que encabeça essas outras questões aqui.
Ficarão de fora os cães. Aí vem feiticeiro, adúlteros, homicidas, idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Aí quem são esses cães? O irmão já matou a charada. Vai lá em Isaías 56. Vai lá, Isaías 56. Quem são esses cães? Que dentro desta hierarquia são os piores, tá? Porque eles enganam. E muitas vezes com a palavra de Deus, tá? Olha lá, Isaías 56, 11. Isaías 56, 11. Diz assim. E estes cães, ó, Apocalipse 22, 15, ficarão de fora os cães. Isaías 56, 11. E estes cães são gulosos. Nunca podem fartar. Não está falando de cachorro. Eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu próprio caminho, cada um para a sua própria ganância. Todos, sem exceção. Aí os cães que ficariam de fora, que João estava falando em Apocalipse 22, 15. Viu aí? Que não tem nada a ver com demônio, com diabo, com cachorro. Tem a ver com os falsos pastores. Os mercenários que Jesus falou em João 10, 10, que o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. E quando você lê o contexto, ele estava falando do mercenário, do falso pastor que não entrou pela porta, não foi autorizado por Cristo, não foi chamado por Cristo, não foi enviado por Cristo, não foi levantado por Cristo e não tinha a direção do Espírito. Não receberam o dom do Espírito para pastorear. Não entraram legalmente. Eles eram ilegais, eram os cães gulosos, disfarçando-se de ovelha, ou os pastores, que Jesus chamava ele de mercenário, os mercenários. Então são estes cães, em Apocalipse 22, 15, que ficariam de fora. Esses cães de Isaías, pastores que nada compreendem, todos eles torna para o seu próprio caminho, cada um para a sua ganância. Todos sem exceção. Então estes cães que ficariam de fora são aqueles que Jesus disse, olha, não adianta falar para ele. Por quê? Jesus disse, não dei pérola aos porcos e nem as coisas santas aos cães. Foi isso que Jesus falou. Então, por mais que nós venhamos dar pérola a esses porcos e as coisas santas a esses cães, eles não vão aceitar. Pelo contrário, vão se levantar contra. Essas coisas, essas mensagens, essa palavra é uma palavra santa, separada, uma palavra digna de aceitação. Mas os cães não recebem. Por quê? Porque se os cães receberem, ele tem que deixar de ser ganancioso. Se os cães receberem, ele recebe entendimento, e o texto diz que eles não têm entendimento. Se os cães recebessem, ele tinha que deixar a profissão de pastor. Eles tinham que deixar a empresa de igreja. Porque eles vêm ali como uma carreira. Um plano de carreira. Então, irmãos, Jesus disse, não dê as coisas santas aos cães. Não dê. Eles não são dignos. A essência, a natureza deles é aquilo ali. Aí fica de fora. Ah, irmão, fica de fora como se esse povo está aí luxando, desfrutando? Está luxando do que é matéria, irmão, que é corruptível. Que Jesus disse, não junteis tesouros na terra, que a traça e a ferrugem tudo consome, tudo destrói, o ladrão vem e rouba. Se o conceito de prosperidade, de felicidade, de verdade, de justiça na sua vida foi isso, então eles estão desfrutando. Agora, quando eu entendo que o reino de Deus não consiste em comida e bebida, nessas coisas que o homem pode adquirir na terra, porque é tudo corruptível, eu entendo que o reino de Deus está além, acima de qualquer tipo de benefício material, a não ser se vem como bênção da parte de Deus, porque as bênçãos do Senhor, Provérbio 10, 22, ou 22, 10, enriquece e não acrescenta dores. Eu quero ter prosperidade, eu quero ter riqueza financeira, eu quero desfrutar
e comer do melhor da terra, desde quando seja por meios legais. Porque a partir do momento que seja por meio de mentira, de engano, de manipulação, principalmente bíblica, aí eu fico de fora. Aí eu não desfruto da paz, da justiça e da alegria do Espírito Santo. Eu não me sinto sob o cuidado do Pai. Eu me vejo, ou viverei como um filho da desobediência. Quem está entendendo? Então ficarão de fora os cães. Paulo também falou sobre isso na carta aos Filipenses. Olha lá. Carta aos Filipenses, no capítulo 2. Paulo também falou sobre isso. Falou sobre o cuidado, né, que devemos ter. Então, em Apocalipse 22:15 diz: ficarão de fora os cães. Isaías 56:11 diz que os cães são esses pastores fraudulentos, gananciosos. E Paulo fala em Filipenses, capítulo 3, melhor dizendo, versículo 2, Paulo diz assim: tome cuidado dos cães. Tome cuidado, acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Isso aqui está tudo dentro do mesmo contexto. Cães, falsos obreiros e circuncisão. É o mesmo personagem. Falso obreiro, cães gulosos e circuncisão, que tem que pregar a lei por causa do sacrifício, do pede-pede, do altar, da fogueira, da campanha, do projeto. E isso só pode fazer usando a lei. E é uma falsa circuncisão, porque a lei não vigora mais, a lei acabou em Cristo. Romanos 10:4. Como a lei acabou em Cristo, então essa circuncisão, ou esta pregação da lei, ela é falsa. Então eles se tornam o quê? Obreiros fraudulentos. Eles estão fraudulando a mensagem. E por ser obreiro fraudulento e pregar a circuncisão, que era a lei que não vigora mais, eles são o quê? Cães gulosos. Paulo disse: tome cuidado com eles. Eles fraudam a mensagem, pregam a falsa circuncisão, que é a lei, mas que no nosso tempo não vigora. E por isso eles são cães. E Paulo disse: tomem cuidado com os cães. Viu aí? Agora não fica mais fácil a gente entender Apocalipse 22:15? Agora, o pregador do sistema religioso, o irmão, o pastor, ele vai lá ler Apocalipse 22:15. Ficarão de fora os cães, os adúlteros, feiticeiros, assassinos. Aí pronto. Eles esquecem os cães, porque se eles forem entrar a fundo sobre a questão dos cães, a espada vai cortar para o lado dele, que é a espada de dois gumes. Eles esquecem a parte A, ficarão de fora os cães. E aqui, ó, tome lá porrada, seu adúltero, você que está adulterando, aleluia, você que está tirando a vida, seu assassino, seu ladrão de dízimo, eita glória. Aí o pastor dá lugar mesmo. Mas os cães, que aponta para eles, e ele sabe. Aí eu quero ver eles na escola dominical. Ficarão de fora os cães, os adúlteros. Pastor, espere. Ficarão de fora os ladrões. Pastor, espere. Ficarão de fora os mentirosos. Pastor, diga, meu filho. E os cães, pastor? Quem são, pastor? Veja bem. Veja bem. Os cães, deixa eu me ver. São Longuinho, me dá uma inspiração para mim. Ah, já sei. Os cães, oi, irmão, os cães são endemoniados. Não, irmão, os cães são aquele que Pedro disse que volta a comer do próprio vômito. Então faz de conta que os cães é aquele que voltou para cachaça, é aquele que voltou para as drogas, é aquele que voltou... Aí o irmão fica assim: não, pastor, mas o Senhor explanou tão bem aí os adúlteros, o Senhor explanou tão bem, biblicamente, os homicidas, explicou
O senhor explanou tão bem a mensagem sobre os mentirosos, agora na hora do cão o senhor se atrapalhou, pastor? Por quê? Hein, pastor? Por quê? Por que se atrapalhou, pastor? Para não se comprometer. Mas o irmão Elcio tá sabendo e eu tô contando para vocês. Deixa o like, irmão. Vigia na terra. Vamos lá. Aí, ó, 40 pessoas aqui ao vivo. Cadê? 26 likes? Dê like aí. Dê like aí. Deixa o like aí, vá. Aperta o dedinho aí, vá. Aí, toma aí, vá. Vamos, dê like aí. Dê like, vá. Para os cães receberem essa mensagem, quanto mais like vocês derem aí, os cães vão recebendo lá a mensagem. Isso, dê like, mano, vai! Ô, glória! Se vocês derem like até a quantidade, 42 assistindo, se chegar em 42 likes, eu falo até em línguas. Não esqueça não, tá bom? Deixa o like aí. Daqui a pouco o irmão tá me cobrando falar em língua aqui. Então, irmão, os cães que ficaram de fora são esses homens. Ô, irmão Elcio, a gente vai generalizar porque lá em Isaías diz todos sem exceção. Então a gente vai generalizar também como texto? Não, irmão, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque primeiro o profeta Isaías está falando acerca dos falsos pastores de Israel, tá? Né? Que o próprio Isaías profetizava que o povo estava sem pastor, Israel estava abandonado, o povo estava disperso, e aí veio de fato Cristo como o verdadeiro pastor das ovelhas e deu a vida pelas ovelhas e resgatou, unificou esse povo. Mas eu não posso levar o pé da letra hoje nesse sistema congregacional e dizer que todos os líderes hoje são gananciosos, são manipuladores. Não, porque tem a questão também da ignorância, né, irmão? Eles não sabem, muitos deles assistem essa mensagem aqui e nem sabem o que eu estou falando. Por quê? Por causa da mente contaminada, cauterizada pelo sistema, né? Mas a gente sabe que a maioria, eles são esses cães gulosos mesmo, né? Infelizmente. Que ficam de fora, né? Não desfrutam desse reino e dessa graça maravilhosa. Então, irmãos, o cuidado, né? E eu levo até aqui para os amantes do Apocalipse, cuidado de não interpretar o livro de Apocalipse, uma frase solta, um versículo solto ao pé da letra, e aí criar uma doutrina, um vento, um sopro, sem nenhum fundamento, né? É igual os abençoados aí que diz que estão no Evangelho Eterno. Tá onde? Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. Irmão, porque tá lá o nome Evangelho Eterno? Isso é muito subjetivo, então isso é muito solto, não tem mensagem. Entendeu, irmão? Porque o número da besta, quem não tiver o número da besta não vai comprar e não vai vender. É a mesma coisa, aí fala do sistema religioso e aí vem inventando essas coisas. Eu tenho um aí que eu chamo de pregador do Apocalipse. O camarada só fala do Evangelho Eterno usando Apocalipse. Porque só tem um versículo solto e aí uma interpretação forçada. E por ser tão forçado, o camarada já não tem aquela graça, até porque ele não crê na graça mais, né? Ele já não tem aquela docilidade para falar do Evangelho. Antigamente, quando ele falava da graça, tinha até uma suavidade, um cuidado, um carinho. Hoje em dia, falando uns palavrão, xingando os irmãos que pregam a graça, desmerecendo os irmãos. A gente não vê nenhum tipo de empatia, a gente não vê mais nenhum tipo de carinho por ninguém. Se não entender do jeito deles, meus irmãos, eu vou ficar aí com ranço, né, do irmão que prega o Evangelho Eterno. Eu vou ficar aí com ranço do irmão que é universalista. Tem uns irmãos aí que é universalista, que prega que todo mundo é salvo. Eu não tenho pra mim nem cheira nem fede, eu não tenho nada contra o irmão. Tem um irmão aí que bate na gente como o quê? É o irmão Júlio Chaves do canal... O canal Júlio Chaves é quem, meu Deus? Acorda, povo de Deus, né? O irmão odeia a gente que prega reunião, a gente que fala de cooperação. O irmão bate, coitado, nos irmãos da graça. O irmão André, meu Deus, acho que está todo de calo nas costas, tanto apanhar, porque o irmão está dizendo que está vendendo livro, está vendendo caneca, está vendendo não sei o quê. Eu não tenho nada contra o irmão Júlio Chaves. A gente
A gente não tem o mesmo entendimento. Ele tem um entendimento lá dele e tal, ele discorda de reunião, discorda de cooperação. É um posicionamento dele e ele é livre também para se posicionar. Agora, eu jamais, se eu me encontrasse com o irmão, eu, da minha parte, não sei da parte dele, eu teria o maior prazer de pegar na mão dele, dar um abraço nele, porque, queira que não, a gente vai se identificando com as pessoas, mesmo aqui no YouTube, independente se fala a mesma linguagem. O irmão Cristiano França só tem um ponto de divergência conosco, a questão da alma, que vai para o céu, vai ter lembrança. Por mim, ele pode me chamar de herege, ele pode dizer que eu estou errado nesse ponto. Eu não entendo do jeito que ele entende, eu não vejo do jeito que ele vê, e eu não prego do jeito que ele prega essa questão da alma. Mas eu tenho o maior carinho pelo irmão Cristiano, e eu já falei até para alguns irmãos aqui, se eu pudesse patrocinar a viagem desse irmão Cristiano de lá para cá, o próprio André Pimentel, mas André Pimentel a gente não tem muita coisa contra um outro. Né? O Geraldo Moraes já esteve aqui 2 vezes, eu queria trazer aqui o André Pimentel, ou até mesmo o Cristiano França. Então nada contra esses irmãos, pelo contrário, esses irmãos me ajudarem muito no início da nossa caminhada aqui na Bahia. Agora, é claro que a gente hoje anda pelas próprias pernas, não dizendo, não descartando os irmãos e a importância que esses irmãos tiveram também na nossa vida. Não tenho nada contra. Diga-se de passagem, todos eles têm mensagens muito boas, tá? Estou falando desses mais conhecidos, né? Todos eles têm mensagens maravilhosas. Agora, uma mensagem aqui ou outra, um entendimento aqui ou outro que a gente não concorda, e aí a gente segue a nossa vida. Mas tomar raiva, ficar xingando, ficar dando palavras de baixo calão, parecendo uns carnais, corruptos de entendimento, sem empatia pelo próximo, você converter, cambada. Para com isso, para dessa birra. Nós que dizemos que somos filhos do Eterno, filho de Yeshua, né, filho de Al, ficar com essas birras, antes de se converter, cambada. Coisa feia, coisa ridícula. Não é não, irmão? Tu fala que é filho de Yeshua, de Ial, de Mingau, de José, de Maria, nada contra. Somos filhos do Criador? Somos. Pensamos diferente? Pensamos. E daí? Se a pessoa, se minha esposa... Eu moro com a minha esposa, sou casado, né? Eu moro com a minha esposa. Minha esposa pensa diferente de mim, a pessoa... eu não quero você aqui não. Ou eu botava ela pra fora, ou ela ia me botar pra fora. E aí? Então, meu irmão, deixo aqui mais uma vez bem claro. Tem uns irmãos aí que pregam a tal da... o quê, meu? Preterismo completo, que nós estamos em um nível lá embaixo, porque eles estão em um nível de superioridade, de entendimento, né? Eu esqueci o nome, recebi até um vídeo dele aqui falando mal da gente, o Tony Elso, sei lá. Não tenho nada contra o irmão, eu só não concordo em absolutamente... Não vou dizer nada, porque eu concordo com muita coisa. Eu só não vejo como eles veem. Pronto, beleza. Aí vai cada um, vai assistindo, vai se identificando. Olha, eu gostei mais do estilo aqui do irmão Elcio, eu gostei mais do estilo aqui do Messias, que diz que a igreja não existe. E Messias Carvalho, que a igreja não existe, que a graça acabou. Não, eu não falo com esses homens, não tenho o WhatsApp deles. Messias acho que até eu tenho. Não ando conversando, mas tenho um carinho por essas pessoas. Jamais vou ignorá-lo. Você já pensou, irmão? Pense comigo, né? Uma coisa chama a outra aqui. Não tinha muita coisa a ver não, mas eu tô já tocando no assunto. Imagine que o irmão Elcio tá lá no Rio de Janeiro, passa uma necessidade, perde um voo, Deus o livre, né? Acontece um acidente ou é roubado, assaltado. E aí eu consigo lembrar de um telefone de do Rio, assim, de Cristiano França, do Messias Carvalho. Não conheço mais ninguém. Poxa, mas eu não vou ligar pro Cristiano não, porque o Cristiano prega que a alma vai pro céu e eu não. Eu não vou ligar pro Messias não, porque o Messias disse que a igreja acabou, que a graça não existe. Então não vou ligar para ele. Entendeu, irmão? Não faz sentido. Aí eu tô lá, acho que o Júlio Chaves é da Paraíba, né? Tô lá na Paraíba, não tenho contato com ninguém. E aí, de repente, eu lembrei do Júlio Chaves, o irmão lá do Acorda Povo de Deus. Não concordo com muita coisa dele. Pô, mas eu tô precisando de uma força. Ou, sei lá, quero conhecer o irmão lá. Não vou não. Entendeu, irmão? O que eu quero dizer com isso? Que a porta do meu coração está aberta para vocês, tá? E qualquer um de vocês que tiverem me ouvido aí, o Tony Elso, o Cláudio Mendes, né, que é do Limpos pela Graça, que
qualquer um de vocês que quiserem bater um papo comigo aqui no meu canal, são convidados, né? Eu estou falando desses que são contra nós em algum posicionamento. Mas os outros que nem são contra, o irmão Levi, tem um irmão André Palhares também, mas a gente vai bater um papo aqui também no canal. O André Pimentel nem se fala e tantos outros irmãos aí que já passaram por aqui, tá bom? Mas eu me refiro, irmão, a esses que tem uma birrazinha conosco. Ó, o canal aqui está à disposição. Ô irmão, eu vou lá no seu canal bater um papo com você, mas eu vou discordar de muita coisa de você. Não tem problema, a gente pode tentar chegar em um consenso aqui e tal, e o público vai julgar, tá bom? Agora, não, aquele outro que eu falei que trazia do Limpos pela Graça, eu já não sei, porque aí é aquela questão, irmão, é o tipo de linguagem, né, irmão? Tem gente que não tem decência no falar, tem gente que... Me desculpe, né, irmão, mas você chegar diante de um público, não respeitar, porque nós somos assistidos por crianças, pessoas do sistema religioso, né? E aí chegar diante das pessoas, fulano é um vagabundo, fulano é isso. Não, irmão. Bata com sabedoria, com revelação, mas bata com educação, né? Uma linguagem, né, serena, uma linguagem limpa, pura, sem nenhum tipo de... Agora a linguagem obscena, palavra de baixo calão, aí fica difícil, tá? E aí, se quiserem me criticar, fica à vontade também. Tá bom, meus irmãos? Então é isso. E sabe por que eu digo isso? Porque nós não somos cães para ficar de fora desse reino. Nesse reino não tem lugar para todo mundo. Nesse reino eterno do Pai, tanto os irmãos que dizem que estão vivendo a graça de Deus, porque eu estou vivendo a graça de Deus em todo tempo. Ufa, acordei hoje de manhã debaixo da graça do Pai. Estou aqui falando aqui, vou trabalhar daqui a pouco, eu já estou aqui. Deixa eu adiantar o lado aqui que já estou me esperando ali para o trabalho. Vou trabalhar daqui a pouco, debaixo da graça do Pai. Então você que acha que a graça acabou, que a igreja não existe, que é contra a reunião, contra a cooperação na reunião, contra isso, contra aquilo, contra o óculos do irmão, não tem nada a ver com isso. Eu acredito que todos nós somos filhos do eterno Criador, cada um com um ponto de vista que diverge um do outro, mas enfim, o importante é trazer alegria para o povo de Deus, esclarecimento, né? Iluminar os olhos do povo de Deus e tirar desse engano que é de fato a religiosidade, tá bom? Perfeitos na carne? Não adianta levantar bandeira de puritanos que nenhum de nós somos. Sempre temos alguma falha, algum equívoco, tropeçamos em alguma coisa, tá? Então, sem soberba, sem prepotência, sem prejunção, e vamos baixar a bola que é necessário, como disse João Batista, que eu diminua e que ele cresça. Tá bom? Fui, beijo no coração de todos, graça e paz. Amo vocês, sem exceção. E até a próxima, permitindo o nosso Deus. Valeu, obrigado. Veralina Candeias, nosso irmão Luiz estão viajando amanhã. Amém, vamos para a cidade de Goiânia, glória. Ih, Veralina, pode falar? Já estou entregando aqui, né? Onde debaixo da graça do Pai, o pastor presidente de vocês libera uma bênção profética. Vocês vão, aleluia, em lugares altos. Claro, vão de avião. Glória! Vai fazer falta esse final de semana. Não demore muito não, tá? Senão o pastor de vocês vai chorar. Abandonando o pastor, hein? Eu vou pegar vocês na volta. Vou tirar a consagração de obreiro. Veralina e Luiz vão viajar amanhã para Goiás. Boa viagem, meus queridos, e até a próxima. Abraço a todos. Fui, obrigado a todos vocês nos comentários. Deixa o like aí. Aí, passou agora. Aí. Passou a quantidade de like aí. Então, Terra Aribican Taramassúria. Tchau.